O Museu Histórico de Jataí é uma das principais casas ligadas à arte e à cultura de nossa cidade. No sábado, foi realizado nas dependências do local a 7ª Primavera dos Museus, onde foi promovido uma série de debates e palestras ligadas à cultura e à questão afro-brasileira. Para nós, assim, é muito importante, nós da comunidade quilombola, comunidade afro-brasileira, por quê? Porque é um momento que todo o Brasil chama para essa reflexão. E é uma reflexão que a gente possa levar a nossa história, contar a nossa história, principalmente para os alunos, para as universidades e também para a TV, para os rádios, porque assim, é um momento que o Brasil inteiro voltou para esse tema. E para nós, assim, a gente acha muito gratificante, porque a gente está levando para o povo, muitas pessoas não conheciam a comunidade do cedro, hoje já conhecem através dessa experiência que a gente tem, principalmente das plantas medicinais e também dessa luta que a gente tem. Quais têm sido os grandes obstáculos, as grandes conquistas desse movimento? As conquistas que a gente tem, que a gente pôde nos organizar, né, a nossa comunidade, pôde assim criar um laboratório para nos preservar a nossa cultura, que é a cultura das plantas medicinais, o modo de fazer, o modo de colher, o modo de preservar as plantas e também o respeito pela mãe natureza, que a gente vai passar de geração para geração. E também um obstáculo grande que a gente tem, que o cerrado está acabando, o cerrado está morrendo, é uma preocupação que a nossa comunidade tradicional tem, principalmente os quilombolas. E outro desafio que a gente tem muito grande, que a cidade hoje está invadindo as comunidades, não só a nossa, mas outras comunidades também. E para nós que trabalhamos com o produto da sociobiodiversidade, a gente tem um obstáculo hoje que é a vigilância sanitária, do qual eu até falei há pouco tempo que a gente quer a vigilância como parceira, não como inimiga. E ela vê a gente como inimigo. Então é um desafio que a gente tem travado, uma luta muito grande e continua travando, buscando propostas, tentando dialogar com o governo para mostrar para ele que nós somos diferentes, que nós precisamos de política diferente, que nos atenda a nosso anseio, a nossa proposta e que a nossa proposta é de preservação. O que muda nesse contato entre representantes do movimento e a população? O que muda é que a gente começa a contar a nossa história para a população do nosso jeito, que muitas vezes a nossa história é contada, mas não da maneira que a gente gostaria. E quando a gente vem para uma mesa, a gente vem contar a nossa história de fato como ela é. A iniciativa visa, antes de tudo, levantar temas culturais de relevante importância para a sociedade e que estão diretamente ligados a nossas raízes. O secretário da Cultura, Marquinho Carvalho, esteve presente no local e comentou com nossa reportagem temas ligados ao evento e à valorização da cultura. Esse evento é extremamente importante porque é uma proposta do Instituto Brasileiro de Museus que propõe todos os anos fazer, acho que eles chamam de Primavera dos Museus. Então são diversos eventos em todos os museus do país. E Jataí, como uma das cidades do interior de Goiás que tem mais equipamentos culturais e mais museus, todos os equipamentos culturais envolvidos nesse projeto, no museu, no Centro Cultural Brasileiro Toledo de França, a Gracinha, contadora de história, está fazendo uma semana intensa de contar histórias afro-brasileiras, e aqui hoje no Museu Histórico, uma noite extremamente bonita, reunindo aqui o Martiniano de Mineiros, um pesquisador com uma vasta pesquisa sobre a comunidade do cedro e o movimento negro, assim mesmo com a mesma Ieda, presidente do Sintego, que tem uma militância de vários anos no movimento negro em Goiânia, a Luceli Pio, que é da comunidade do cedro e que tem um trabalho muito bacana junto com a comunidade de pesquisas de plantas medicinais, que está também na mesa aqui, e o Murilo Borges, que é jataiense e professor da Universidade Federal de Goiás, que tem uma pesquisa também sobre os museus e a ausência da inserção dos negros nessa história que é contada nos museus, inclusive aqui no nosso, na palestra dele, inclusive, ele tratou desse tema. Então, só aí, Beto, dá para você ter uma ideia, e seus telespectadores terem uma ideia da importância desse encontro aqui hoje, que contamos com a professora Maria Lenco comandando a mesa dos debatedores e os alunos da universidade prestigiando esse evento, que é muito importante, porque é o que eu disse na minha fala, é um evento que pode repercutir fora para os alunos que vêm aqui e ouvem essas falas, certamente levarão consigo para as salas de aula para mudar um pouco esse pensamento e a importância da discussão da questão da cultura afro na nossa cultura brasileira. Acredito, Marquinho, que a Secretaria da Cultura, especialmente feliz nesse dia de hoje, justamente por tratar de um movimento que luta pelas nossas raízes, que é a questão afro.
Sem dúvida nenhuma, assim, a gente se sente bastante, e aí eu quero parabenizar a equipe do museu, em nome do Russo Vilela, diretor do museu, que se empenhou muito para que acontecesse esse evento, com toda a equipe aqui do museu, que essa casa é uma referência para a cultura de Jataí, é um centro de pesquisa muito sério, talvez do interior do país que tem um acervo tão bem trabalhado pelas funcionárias, pela Animar, pela Ângela que cuida desse departamento, enfim, todos os funcionários aqui empenhados nisso. Quando você realiza uma noite como essa aqui, trazendo pessoas da dimensão do Martiniano, da Ieda, que quem mora em Goiânia conhece a história dela na luta, na questão racial, conhecer a Luceli, que nos emocionou, que você ouviu, foi aplaudida com assovios, uma fala de uma pessoa simples da terra e trazendo uma mensagem tão bacana. Então, e o próprio Murilo, que é cria nossa, como eu falei. Então, são momentos que nos emocionam porque nós estamos contribuindo, como você falou, para contar essa história da cultura afro, da influência dela, que ajudou a construir a cultura brasileira, né? Não tem como se pensar a cultura brasileira sem pensar na cultura africana. E aí a gente percebe como é preciso caminhar para dar a igualdade para os negros, né? Equiparar os direitos, a cidadania, a justiça aos negros. Então, esse momento também é importante para isso, é contar a história, mas acima de tudo dizer que é importante lutarmos pela igualdade de direitos entre brancos e negros nesse país.